A chuva batia forte nas janelas naquela tarde de junho, quando Laura recebeu o telefonema que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, a voz trêmula da mãe carregava um peso que ela nunca havia escutado antes. Sua irmã mais velha, Daniela, havia fugido. 3 dias antes do casamento arranjado com Miguel Alvarenga, o fazendeiro mais rico da região, Daniela simplesmente desapareceu, deixando apenas uma carta sobre a cama perfeitamente feita. A família estava em desespero. O contrato de casamento não era apenas uma união matrimonial. Era a salvação financeira de todos eles. O pai de Laura havia apostado tudo na promessa daquele casamento, incluindo as terras que pertenciam à família há gerações. Laura tinha 23 anos, 2 anos mais nova que Daniela. Enquanto a irmã sempre foi a bela, a desejada, aquela que chamava a atenção em qualquer lugar, Laura era a estudiosa, a quieta, a que passava despercebida. Trabalhava como professora em uma escola do interior, longe da fazenda onde cresceu, longe dos holofotes que sempre iluminaram Daniela. Quando chegou à casa dos pais naquela noite, encontrou um cenário devastador. A mãe chorava no sofá. O pai caminhava de um lado para outro da sala como um animal enjaulado. Os irmãos mais novos, Pedro e Sofia, observavam tudo em silêncio, assustados demais para fazer perguntas. Foi o pai quem disse as palavras que ecoariam para sempre na memória de Laura. Miguel Alvarenga não poderia saber da fuga de Daniela. O casamento precisava acontecer, e Laura seria a noiva. A proposta era absurda e impensável, mas a realidade financeira da família era ainda mais brutal. Sem aquele casamento, perderiam tudo. Pedro não poderia continuar os estudos de medicina. Sofia teria que abandonar a faculdade. Os pais perderiam a casa onde construíram suas vidas. Tudo porque o pai havia usado as terras como garantia em um negócio que deu errado, apostando que o dote do casamento de Daniela resolveria os problemas. Laura sentiu o mundo girar. Ela nunca havia visto Miguel pessoalmente. Sabia apenas que ele era um homem de 35 anos, viúvo, dono de milhares de hectares de terra. Um homem conhecido por seu temperamento difícil e por sua reclusão após a morte da primeira esposa, 5 anos antes. Antes que você continue essa história incrível, se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes para você. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história. Os 3 dias seguintes foram um borrão de emoções. Laura foi instruída sobre tudo o que precisava saber, cada detalhe da vida de Daniela, que Miguel pudesse questionar. Tentaram fazer seu cabelo igual ao da irmã. Colocaram-na no vestido de noiva, que havia sido escolhido a dedo. Nas fotos que Miguel tinha visto, Daniela sempre usava maquiagem pesada e óculos escuros, o que tornava a substituição minimamente plausível para quem nunca as havia visto pessoalmente. A cerimônia foi pequena, discreta, exatamente como Miguel havia exigido. Aconteceu na capela da própria fazenda dele, com apenas alguns funcionários como testemunhas. Quando Laura viu o noivo pela primeira vez, seu coração quase parou. Miguel Alvarenga não era o que ela esperava. Alto de ombros largos, tinha um rosto marcado pelo sol e pelos anos, mas seus olhos eram de um verde profundo e perturbador. Havia neles uma tristeza antiga, uma ferida que nunca havia cicatrizado. Ele a olhou durante a cerimônia com uma expressão indecifrada, e Laura teve certeza naquele momento de que ele sabia, que ele percebia a farsa. Mas Miguel não disse nada. Proferiu os votos com voz firme. Colocou a aliança em seu dedo com mãos surpreendentemente gentis, e quando chegou a hora do beijo, apenas roçou os lábios nos dela, um toque tão breve que pareceu mais uma formalidade do que qualquer outra coisa. A festa foi ainda mais contida que a cerimônia. Miguel mal falou, limitando-se a cumprimentar os poucos convidados com acenos de cabeça. Laura percebeu que ele bebia, não muito, mas o suficiente para manter uma distância segura de tudo e todos. Quando finalmente ficaram sozinhos, já era noite alta. A fazenda era imensa, uma construção antiga que havia sido modernizada, mas mantinha o charme rústico das casas coloniais. Miguel mostrou-lhe o quarto dela, sim, o quarto dela, não deles. Ele foi direto ao ponto, sem rodeios. Aquele era um casamento de conveniência. Ele precisava de uma esposa para manter as aparências sociais e resolver questões legais de herança. Ela teria tudo o que precisasse.
liberdade total dentro da fazenda. Mas ele esperava discrição e que ela cumprisse o papel de esposa em eventos sociais quando necessário. Fora isso, cada um viveria sua vida. Laura deveria ter se sentido aliviada, mas em vez disso sentiu uma pontada estranha no peito. Havia algo profundamente triste naquele arranjo. Algo quebrado em Miguel que ela não conseguia nomear. As primeiras semanas foram de adaptação. Laura explorava a fazenda durante o dia. Conhecia os funcionários, aprendia sobre a rotina. Miguel saía cedo e voltava tarde, sujo de terra, cheirando a trabalho duro. Eles mal se falavam. Compartilhavam refeições em silêncio constrangedor, quando suas rotinas coincidiam. Foi em uma dessas noites silenciosas que tudo começou a mudar. Laura estava na biblioteca, um cômodo enorme cheio de livros antigos que havia se tornado seu refúgio. Miguel entrou sem fazer barulho, buscando algo em uma das prateleiras. Ela observou enquanto ele procurava, notando a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos tremiam levemente. Ele pegou um álbum de fotos e estava prestes a sair quando Laura, movida por um impulso que não compreendeu, perguntou sobre a mulher nas fotos da parede. Sua primeira esposa. Miguel congelou. Por um longo momento, Laura pensou que ele simplesmente ignoraria a pergunta e sairia. Mas então, para sua surpresa, ele se sentou na poltrona em frente à dela. Isabel, ele disse, era o nome dela. Haviam se conhecido ainda jovens. Casaram por amor. Algo raro em famílias como as deles. Ela estava grávida de 6 meses quando o acidente aconteceu. Uma tempestade, uma ponte que cedeu, um rio que levou tudo embaixo. Eles encontraram o corpo dela 3 dias depois. O bebê, é claro, também não sobreviveu. A voz de Miguel era plana, sem emoção, como se estivesse lendo um relatório. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Era a primeira vez que Laura via além da máscara que ele usava. Ela não disse que sentia muito, não ofereceu palavras vazias de conforto. Em vez disso, contou a ele sobre sua própria perda. Um namorado que morreu em um acidente de moto 2 anos antes. Como ela havia se afogado nos estudos e no trabalho para não ter que sentir. Como havia se tornado invisível, porque ser vista significava ser vulnerável. Essa conversa, que se estendeu pela madrugada, foi o primeiro tijolo de uma ponte que começava a se construir entre 2 estranhos unidos por conveniência. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece a seguir, deixe um comentário dizendo o que você faria no lugar da Laura. E aproveite para dar aquele like se você está gostando. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível. Miguel começou a chegar mais cedo para o jantar. Conversavam sobre coisas simples, o trabalho na fazenda, os livros que Laura estava lendo, as memórias que ele tinha daquele lugar. Não era intimidade ainda não, mas era conexão. Foi durante um almoço que o primeiro sinal de problema apareceu. Um dos funcionários mais antigos, seu José, olhou para Laura com uma expressão confusa e perguntou sobre a marca de nascença que Daniela tinha no braço direito. Laura sentiu o sangue gelar. Ela não tinha marca nenhuma. Improvisou rapidamente, dizendo que havia feito um procedimento para remover, algo que Daniela havia mencionado querer fazer. A explicação pareceu satisfazer seu José, mas plantou uma semente de medo em Laura. Quantos outros detalhes ela não sabia? Quanto tempo até que a farsa fosse descoberta? A paranoia começou a consumi-la. Cada olhar de Miguel parecia carregar suspeita. Cada pergunta casual sobre sua vida antes do casamento era uma armadilha em potencial. Ela começou a evitá-lo novamente, e ele, percebendo a mudança, recuou também. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Uma noite, 3 meses após o casamento, Laura acordou com gritos. Correu pelo corredor e encontrou Miguel em seu quarto, preso em um pesadelo violento. Ele se debatia na cama, gritando o nome de Isabel, suor escorrendo pelo rosto. Laura não pensou. Sentou-se ao lado dele na cama, segurou suas mãos, falou seu nome com firmeza até que ele acordasse. Quando Miguel abriu os olhos, desorientado e aterrorizado, ela estava ali. E pela primeira vez desde que Isabel morrera, ele não estava sozinho em seu pior momento. Miguel desmoronou. Chorou como ela imaginou que ele não chorava há anos. Que Laura o segurou, deixou que ele desabasse. Ofereceu sua presença como o único conforto que podia dar. Depois daquela noite, algo fundamental mudou entre eles. Miguel baixou a guarda.
Começou a compartilhar mais de si, de seus medos, de sua culpa. Ele se sentia responsável pela morte de Isabel. Tinha sido ideia dele fazer aquela viagem no meio da temporada de chuvas. Se tivessem ficado, se ele tivesse ouvido os avisos sobre a tempestade, ela ainda estaria viva. Laura ouvia, e aos poucos, compartilhava suas próprias feridas. A culpa que sentia por não ter ido buscar o namorado naquele dia. Se tivesse ido, ele não teria pego a moto. Se ela tivesse insistido, talvez ele ainda estivesse vivo. Eles eram dois náufragos encontrando refúgio um no outro. Os meses passaram, e a linha entre conveniência e algo mais profundo começou a se borrar. Havia toques acidentais que duravam mais do que deveriam. Olhares que carregavam perguntas não feitas. Miguel começou a sorrir mais. Pequenos sorrisos que iluminavam seu rosto de uma forma que deixava Laura sem ar. E então veio o dia que ela temia desde o início. 6 meses após o casamento, durante um jantar beneficente na cidade, Laura viu uma mulher olhando para ela, com uma expressão de choque absoluto. A mulher se aproximou, e Laura reconheceu pelo álbum de fotos da família. Era uma prima distante de Miguel, que conhecia Daniela pessoalmente. A mulher não disse nada naquele momento, mas Laura viu nos seus olhos. Ela sabia. O terror consumiu Laura durante toda a noite. Ela mal conseguiu comer. Mal conseguiu manter uma conversa coerente. Miguel percebeu que algo estava errado, mas ela desconversou, culpou uma dor de cabeça. Quando chegaram em casa, Laura sabia que tinha que contar. Não podia mais viver naquela mentira, especialmente agora que havia algo real crescendo entre eles. Mas antes que pudesse reunir coragem, Miguel recebeu uma ligação. Era seu advogado. A prima havia ligado para ele. Ela havia contado tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel olhou para Laura como se estivesse vendo um estranho. A traição em seus olhos era como uma facada no coração dela. Pessoal, eu sei que vocês estão ansiosos para saber o que acontece agora. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você acha que o Miguel vai conseguir perdoar a Laura? E se você está sentindo todas essas emoções com a gente, não esquece de deixar seu like. Miguel não gritou. Não quebrou nada. Sua raiva era fria, controlada. E de alguma forma isso era pior. Ele fez apenas uma pergunta: por quê? Laura contou tudo. A fuga de Daniela, o desespero da família, a dívida que ameaçava destruir todos que ela amava. Contou sobre os irmãos que teriam que abandonar os estudos, sobre os pais que perderiam tudo. Contou chorando, sem tentar se justificar, porque não havia justificativa para o que ela havia feito. Quando terminou, Miguel simplesmente saiu. Entrou no carro e desapareceu na noite. Ele não voltou por 3 dias. Laura viveu o inferno imaginando onde ele estava, o que estava pensando, o que faria. Ligou para a família, mas não teve coragem de contar o que havia acontecido. Como poderia? Eles estavam tão aliviados, tão gratos por ela ter salvado a todos. Quando Miguel finalmente voltou, parecia 10 anos mais velho. Sentou-se com Laura na varanda e disse que havia tomado uma decisão. O casamento era legal, os documentos eram válidos. Ele poderia anular tudo, expor a farsa, destruir a família dela. Mas não faria isso. Não porque a perdoava, mas porque não tinha energia para mais destruição em sua vida. No entanto, havia condições. Laura poderia ficar na fazenda, teria segurança financeira, mas eles viveriam como completos estranhos. Ele não queria conversa, não queria intimidade, não queria nada dela além de sua ausência. Laura aceitou porque que escolha tinha, mas cada dia que passava era uma tortura. Ver Miguel e não poder falar com ele. Estar no mesmo espaço e sentir a distância de quilômetros entre eles. O pior era lembrar de como havia sido. Das conversas até tarde, dos sorrisos tímidos, da conexão que estava florescendo. 2 semanas depois, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Laura estava no celeiro ajudando com os animais quando ouviu um barulho estranho. Subiu até o 2º andar e encontrou Miguel deitado no chão, segurando a perna em uma posição antinatural. Ele havia caído de uma escada e claramente quebrado algo. Sem pensar no acordo deles, Laura correu para ajudar. Chamou a emergência. Manteve Miguel consciente enquanto esperavam. Segurou sua mão quando ele gritou de dor. No hospital, recusou-se a sair do lado dele durante a cirurgia. Foi durante a recuperação, com Miguel preso na cama por semanas, que as paredes começaram a rachar novamente. Ele precisava de ajuda,
e Laura estava ali. No início, ele aceitava seu cuidado com relutância silenciosa. Mas aos poucos, a raiva começou a dar lugar a algo mais complexo. Uma noite, enquanto Laura trocava as bandagens dele, Miguel finalmente falou. Ele havia usado aqueles 3 dias que passou fora para pensar. Para realmente pensar. E havia chegado a uma conclusão dolorosa. Ele não tinha o direito de julgá-la tão duramente. Não depois do que ele próprio havia feito. Laura não entendeu. Que ele havia feito. Miguel respirou fundo e contou uma verdade que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Isabel não morreu simplesmente em um acidente. Eles estavam fugindo. Fugindo da família dele, que não aceitava o casamento, que havia ameaçado deserdá-lo. Eles iam começar do zero em outro estado, longe de todos. Foi sua decisão forçar a viagem apesar da tempestade, porque estava com medo de que a família os encontrasse e separasse eles. A culpa que ele carregava não era apenas por ter insistido na viagem. Era por ter colocado seu medo e seu orgulho acima da segurança de Isabel e do bebê. Laura sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram tão diferentes, afinal. Ambos haviam tomado decisões desesperadas por amor às suas famílias. Ambos carregavam culpas que os consumiam. Eu sei que é uma pausa difícil, mas me diz uma coisa. Você já teve que fazer uma escolha impossível para proteger quem ama? Conta pra mim nos comentários. E se você está conectado com essa história, compartilha com alguém que também vai se emocionar. As semanas de recuperação de Miguel se transformaram em um período de cura para ambos. Não apenas física, mas emocional. Conversavam por horas, não evitando mais os tópicos difíceis. Falavam sobre arrependimentos, sobre perdas, sobre medos. Falavam sobre como haviam se tornado prisioneiros de suas próprias culpas. E falavam sobre o que estava crescendo entre eles. Porque negar era impossível agora. Miguel admitiu que havia começado a sentir algo por Laura meses antes da revelação. Que os dias após descobrir a verdade foram um inferno porque a raiva estava misturada com uma dor muito mais profunda. A dor de perder alguém que havia começado a importar. Laura confessou que se apaixonara por ele aos poucos, em cada conversa noturna, em cada sorriso raro, em cada momento de vulnerabilidade compartilhada, e que a ideia de perdê-lo era mais aterrorizante do que qualquer consequência da mentira. Mas havia ainda uma questão pendente. Daniela, como se o universo estivesse orquestrando tudo, foi exatamente nessa época que Laura recebeu uma carta. Daniela finalmente havia dado notícias. Estava em outro país. Havia se casado com o homem que sempre amou. Estava feliz e pedia perdão por ter colocado Laura naquela posição. A carta trazia fechamento, mas também abria feridas. Laura havia sacrificado tanto. Havia assumido um fardo que nunca deveria ser seu. E ainda assim, olhando para Miguel, para a vida que haviam construído na base de dor e verdade, ela não conseguia lamentar completamente. Miguel tomou uma decisão. Quis conhecer a família de Laura apropriadamente. Não como o homem enganado, mas como alguém que queria entender de onde ela vinha. O almoço na casa dos pais de Laura foi tenso no início. O pai mal conseguia olhar para Miguel, esmagado pela culpa do que havia feito com a filha. A mãe chorava silenciosamente. Mas Miguel surpreendeu a todos. Ele agradeceu. Disse que de uma forma torta e dolorosa, aquela mentira havia lhe dado algo que ele pensava ter perdido para sempre. A chance de viver de novo. Laura o havia tirado do túmulo emocional que ele havia cavado para si mesmo. Havia lhe mostrado que era possível sentir sem ser destruído pelo sentimento. Não foi perdão imediato, não foi absolvição total, mas foi um começo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Miguel e Laura decidiram recomeçar do jeito certo dessa vez. Tiveram um encontro de verdade, jantares na cidade, conversas sem o peso do passado esmagando cada palavra. Aprenderam um ao outro sem mentiras pelo caminho. Um ano após a revelação, em uma noite estrelada na varanda da fazenda, Miguel pegou a mão de Laura e disse algo que a fez chorar. Ele disse que queria renovar os votos. Não como um casamento de conveniência, não como uma farsa, mas como uma escolha real. Queria se casar com Laura, a verdadeira Laura, a mulher que ele conheceu através da dor, da verdade e da vulnerabilidade. A cerimônia foi pequena novamente, mas dessa vez cada palavra tinha peso, cada promessa era real. Quando se beijaram, não foi um toque formal.
Foi a celebração de tudo que haviam sobrevivido para chegar ali. Mas a vida, como sempre, ainda tinha surpresas guardadas. 6 meses depois do novo casamento, Laura descobriu que estava grávida. O terror que sentiu foi visceral. Lembrou-se de Isabel, da tragédia, do medo que Miguel carregava. Como ele reagiria? Quando contou, viu o rosto de Miguel passar por uma tempestade de emoções. Medo, sim, muito medo. Mas também algo que ela não esperava. Esperança. Ele segurou suas mãos e disse que estava apavorado. Que a ideia de perder outra pessoa que amava era quase insuportável. Mas que Laura havia lhe ensinado que a vida não era sobre evitar a dor. Era sobre ter coragem de sentir apesar dela. A gravidez foi cercada de cuidados extremos, de ansiedade e de amor. Miguel estava presente em cada consulta, em cada ultrassom, em cada momento de medo e de alegria. E quando Pedro nasceu, saudável e chorando alto, Miguel chorou também. Chorou pela segunda chance, pelo milagre, pela vida que continuava apesar de tudo. Hoje, quando Laura olha para trás, para a garota que era quando entrou naquele casamento, fingindo ser outra pessoa, ela mal a reconhece. Aquela garota estava escondida, apagada, vivendo na sombra da irmã mais brilhante. Aquela garota estava tão focada em ser invisível que havia esquecido como viver. A mulher que ela se tornou foi forjada no fogo da verdade. Aprendeu que mentiras, mesmo bem-intencionadas, sempre cobram seu preço. Aprendeu que o amor real não é construído em fantasias, mas nas trincheiras da honestidade brutal. Aprendeu que, às vezes, os maiores presentes vêm embrulhados nos piores erros. Miguel também mudou. O homem amargurado que se escondia atrás das paredes que construiu após a tragédia deu lugar a alguém que, apesar do medo constante, escolhe viver. Que brinca com o filho no jardim, que ri das piadas de Laura, que permite que a alegria entre novamente em sua vida. Daniela eventualmente voltou para visitar. O encontro entre as irmãs foi complicado, cheio de palavras não ditas e perdões parciais. Mas Laura percebeu algo importante. Ela não invejava mais a irmã. Não queria mais ser ela. Pela primeira vez na vida, Laura estava confortável em sua própria pele. A fazenda, que no início parecia uma prisão, tornou-se um lar. Cada cômodo carrega memórias boas e ruins de como chegaram até ali. A biblioteca, onde tiveram a primeira conversa real. O quarto, onde Miguel teve aquele pesadelo que mudou tudo. A varanda, onde renovaram os votos. E o celeiro, onde Pedro dá seus primeiros passos, vigiado de perto pelo pai superprotetor e pela mãe que entende que o amor sempre vem acompanhado de medo, mas que vale a pena assim mesmo. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa história? Você já precisou fazer uma escolha difícil que mudou tudo na sua vida? Como foi? Conta aqui nos comentários, eu leio todos e adoro saber sua opinião. Se essa história te emocionou, deixa aquele super like e compartilha com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances. E não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque tem muitas outras histórias incríveis chegando por aqui. A história de Laura nos ensina que às vezes o caminho que escolhemos, mesmo quando nasce de um erro, pode nos levar exatamente para onde precisamos estar. Que a redenção é possível quando temos coragem de enfrentar nossas verdades e que o amor verdadeiro não é aquele das histórias de fadas, perfeito e sem complicações, mas aquele que sobrevive às imperfeições, às mentiras reveladas, às feridas expostas e ainda assim escolhe ficar, porque no final, todos nós somos um pouco como Laura e Miguel. Carregamos culpas, escondemos verdades, construímos paredes, mas quando encontramos alguém disposto a ver além das fachadas, alguém que nos aceita com todas as nossas falhas, encontramos algo que vale mais do que qualquer perfeição. Encontramos a chance de sermos reais, e isso, no fim das contas, é o que transforma uma vida.